Talvez um fenômeno que conforme a ciência atual seja considerado milagre, na ciência do futuro possa ser explicado de modo natural. Pode-se explicar no futuro que não foi realidade histórica, porém lenda ou exagero. Quevedo acreditava que a narração da cura miraculosa daqueles leprosos seja verdadeira, embora lançasse essa possibilidade. Segundo Quevedo, milagres são raríssimos. A maioria de nós considera que a possibilidade de ter acontecido milagres de fato seja a menos provável. Supondo que tenha acontecido milagres de fato, a maioria de nós considera que isso não provaria uma crença religiosa relativa. A maioria de nós não crê nas crenças religiosas que o padre Quevedo acreditava e expunha. Quevedo vê a parapsicologia como ciência. Talvez um dia seja vista por todos apenas como ciência, ou não. Segundo Quevedo, a parapsicologia é a ciência que tem por objeto a comprovação e a análise de fenômenos à primeira vista inexplicáveis, que apresentam, porém, a possibilidade de serem resultado de faculdades humanas. A posição científica deveria ser a de estudar tais temas, antes de os negar ou afirmá-los. De acordo com Quevedo, o contágio relativo à parapsicologia pode trazer problemas. Mas o motivo pelo qual os fenômenos têm que ser estudados de maneira adequada pode ser bastante nocivo à saúde e fomentar os fenômenos parapsicológicos. Ainda não dispomos de tecnologia para fazer isso com segurança. A frequência de fenômenos parapsicológicos espontâneos ou provocados pode levar àquilo que é considerado a normalidade. Se há dificuldade em lidar com essa dotação, recomenda-se buscar um psiquiatra ou psicólogo que também tenha uma formação na área da parapsicologia. Sendo espontânea, uma pessoa que é dotada pode ajudar a sociedade a conhecer mais sobre parapsicologia, caso queira. Um modo de revelação de conteúdos inconscientes de forma parapsicológica pode ser uma erupção relativa a traumas, de acordo com autores. Selecionamos os relatos mais prováveis de terem acontecido de fato. Quevedo era um especialista em fraudes referentes ao assunto. Maria fugiu aterrorizada, até a casa daquele que administrava a fazenda. Latas se deslocando, conforme os relatos. Vidros das janelas se rompendo, e pedras caindo. O sacerdote católico pensou que os fenômenos se deviam ao demônio. O umbandista afirmou que eram os espíritos de mortos. Não foram obtidos resultados com os defumadores do umbandista e com as bênçãos proferidas pelo padre. Eu expliquei aos moradores assustados que se tratava de um caso de liberação das forças psíquicas do inconsciente, inicialmente referente à viúva Dona Maria. Adolescentes apavoradas e mulheres em gestação, que mais facilmente se contagiam psiquicamente, colaboraram, de um modo considerável, libertando suas forças inconscientes. As casas assombradas entre aspas, sempre existiram, desde as civilizações mais antigas, em todos os continentes. Se os espíritos de mortos tivessem força para realizar estes prodígios, os espíritos de vivos também deveriam ter essa força. Dizem que os espíritos de mortos para agir precisam de um corpo, mais fácil, pois, será para o espírito de um vivo produzir o fenômeno, pois este já tem o próprio corpo. Tratou de saber se realmente era possível obter, do espírito desencarnado da esposa, algumas mensagens. Ele organizou uma série de tentativas, enviava pessoas que não conheceram sua esposa a médiuns. Inicialmente, ele considerou ter obtido provas sobre a comunicação com a falecida. Essas provas, entre aspas, atualmente estão catalogadas entre as manifestações do psiquismo humano de vivos. O próprio reconheceu que as mensagens não eram do além. Atribuem-se ao além fenômenos completamente naturais.
Por considerar que possa trazer alienação da realidade, essa interpretação é criticada por Quevedo. Parece que na investigação de fenômenos ocultos, entre aspas, os antigos iniciados da Índia chegaram longe. Parece que os iniciados da Caldeia e Egito receberam deles seus segredos. Os conhecedores das explicações eram poucos. Destruídos esses escritos, a fenomenologia continuou sendo algo misterioso na mente do povo. Os prodígios realizados, ou atribuídos a pessoas consideradas bruxas, ultrapassam a tudo que foi realizado ou atribuído aos faquires, aos iogues da Índia, aos médiuns espíritas, aos aizawas da África, ou aos lamas do Tibete. De acordo com uma enciclopédia citada por Quevedo, somente em regiões habitadas por povos germânicos, 100.000 pessoas foram mortas, sob a alegação de bruxaria. De acordo com Quevedo, um hospital para pessoas que eram consideradas bruxas foi fundado no ano de 1425, por Afonso V, em Saragoça. Segundo relatos, no século XVIII, o Dr. Mesmer assombrou a Europa com prodígios. Há relatos de que pessoas foram curadas pela imposição das mãos de Mesmer. Alguns cientistas conhecidos, como James, Freud, Cal e McDougall, chegaram a considerar que havia evidências mais que suficientes para justificar uma investigação cansativa de tais fenômenos com métodos experimentais. De acordo com Quevedo, instituições de ensino superior de renome se interessaram pelo estudo referente à parapsicologia. Vários laboratórios relativos ao estudo da parapsicologia foram criados. Hiperestesia direta. Vários cientistas examinaram uma senhora que conseguia ver com os olhos tapados por vendas, especialmente construídas para impedir qualquer visão ocular. Ela enxergava entre aspas, pela fronte. Dezenas de experiências conduzidas com o mais severo controle científico descartaram a fraude. Eles sentem o contato de raios de luz, das vibrações do ar, de eflúvios odoríferos, etc. E o cérebro responde causando uma alucinação, a modo de visão, etc. A esta grande sensibilidade se chamou hiperestesia. Outra pessoa, durante a hipnose, seguia através de vidros da janela, um diálogo tido em voz baixa, no outro extremo da rua. O diretor da Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres conseguia adivinhar o pensamento de uma pessoa com detalhes, quando a tomava pela mão. Os dotados de faculdades parapsicológicas, referentes ao cumberlandismo, por contato, podem adivinhar muito mais que apenas uma ação por se realizar. Intelectualmente a menina permaneceu atrasada. Aos 8 anos, ela balbuciava como uma criança de 2 anos. Não conseguia passar de um conhecimento isolado de letras e de algarismos. Porém, aos 9 anos, quando ela se concentrava, conseguia ler qualquer parágrafo, e resolvia problemas matemáticos, contanto que alguém, principalmente a mãe dela, estivesse em sua presença, lendo mentalmente o mesmo parágrafo, ou pensando na solução do problema. A garota passou a conseguir discutir com professores universitários sobre qualquer assunto. Investigações sucessivas de especialistas de vários países explicaram que se tratava de um caso de manifestação de hiperestesia indireta de pensamento, pela qual nosso inconsciente capta e às vezes pode manifestar, casos especiais ou pessoas especiais, o que as pessoas presentes conhecem, incluindo conhecimentos inconscientes.
De acordo com o relato, um jovem açougueiro, em um ataque de loucura, recitava de forma rápida páginas inteiras de uma tragédia. Ele declarou que havia ouvido, apenas uma vez a leitura desta tragédia, quando pequeno. Por mais esforços que fizesse, não conseguia se recordar de um só verso da tragédia, quando não estava mais naquele estado. Pela hipnose se chegou às vezes, a bastante profundo no arquivo inconsciente. A memória reproduz, com extraordinária precisão, cenas e pormenores, que em estado de vigília, estão completamente esquecidos ou jamais fixados. Ela lhe disse que, sendo ele pequeniníssimo, eles foram naquele lugar, onde o pai devia construir uma ponte, e que ali existia um policial com o mesmo nome que soubera através do sonho. Xenoglossia. Uma garota, na Califórnia, recebeu um golpe na cabeça e depois desse golpe principiou a falar chinês. Perguntaram-lhe quais as flores da Califórnia que mais lhe agradavam, ao que ela respondeu que eram 2 lençóis, 4 lenços e 3 camisas. Um chinês lavava a roupa da casa. O golpe pode ter aberto uma porta de passagem de inconsciente para consciente e assim, falava perfeitamente as frases ou palavras chinesas que inconscientemente aprendera. Uma mulher começou a falar perfeitamente o espanhol, após passar por uma experiência de quase morte. Não falava nada de espanhol, conforme os relatos. O fenômeno ocorreu provavelmente por causa de uma aprendizagem totalmente inconsciente da língua espanhola, sobretudo a partir da convivência, quando ainda bem criança, com uma empregada espanhola. Grandes cientistas da humanidade devem a maior parte de suas descobertas ao talento do inconsciente. Ou eram intuições, ou as sonhavam. Ou eles as intuíram por um processo que não deve nada ao raciocínio de modo consciente. Achados de grandes inventores foram sonhados ou intuídos, sem raciocínio consciente. O célebre médico canadense, sonhando um dia, levantou-se sonâmbulo e escreveu as seguintes palavras textuais: ligar o conduto principal do pâncreas de um cão. Esperar algumas semanas, até que a glândula se atrofie. Cortar, lavar e filtrar a secreção. No dia seguinte, não se recordava de nada daquilo que escrevera. Porém, fez a experiência e foi assim que a humanidade obteve o isolamento da insulina, em quantidade útil. O gênio que Sócrates acreditava escutar era um talento relativo ao inconsciente. Antigamente, a mentalidade do povo não captou essas questões inconscientes. Podemos mencionar a criação da ideia de que os artistas eram inspirados por musas. Artistas dizem com frequência: hoje não estou inspirado. Eles não estão inspirados pelo próprio inconsciente. Aquilo que pessoas chamam de recompensa divina sobrenatural pode acontecer na verdade em consequência de coisas referentes ao inconsciente.